Será que você, que está bem aí, uma boa, me assistindo, já pode se considerar um clássico? Se você tiver mais de 60 anos, sim. Ainda que você não queira, a idade chega para todo mundo. O tempo passa, o tempo voa, e quando você se dá conta, já alcançou a terceira idade. Ao contrário do que você pensa, você e muita gente pensa, não é tão ruim como parece. E pode ficar melhor, com você encarando a terceira idade em boa forma física e mental. Quem traz outras visões dessa época da vida, que pode ser muito mais saudável e feliz, é a minha convidada, a médica geriatra Ana Cláudia Arantes. Boa noite, Ana Cláudia. Como vai você? Obrigado por ter vindo, meu amor. Agora imagina. A gente estava falando, você fica aqui, você está em casa, viu, meu amor? Tá. A gente estava falando com a Ana Cláudia aqui agora, é o seguinte, mas você é uma menina, como você pode ser geriatra? Ela disse, se eu fosse uma pessoa acabada, ninguém ia me dar bola. Tem que ser cara de menina mesmo para cuidar de velho. Ai, ai, ai. Ana, a chegada da velhice assusta, mas faz parte da vida. Não sei quais são as suas sugestões e as dicas para quem estamos assistindo, principalmente os jovens que não se lembram muito disso, né? Para que eles possam viver de melhor forma, da melhor forma possível, quando alcançarem a terceira idade. Se você tem algum truque na manga, alguma fórmula, pode falar agora. Rony, eu não sei se tem fórmula mágica, mas eu penso que uma vez que você acredita que pode envelhecer, né? Porque a gente só não vai envelhecer se morrer cedo. Sim. Então tem gente que se esforça bastante para morrer cedo. Se não conseguir, eu penso que a melhor forma é você pensar que tem que se preparar para uma grande viagem. Porque quando você envelhece, começa um percurso impensável, por pedaços de vida que você não imagina direito como é que vai ser o terreno, como é que vai ser o clima. Então é melhor se preparar. Eu me dei conta disso quando um colega seu, não necessariamente um geriatra, um médico, um clínico. E eu conversando com ele e tal, mas fulano, eu nunca tive isso na minha vida. Chegou e me ouviu assim, por acaso você já teve essa idade? Nunca mais. Foi quando eu senti realmente que eu estava contornando o cabo da boa esperança. Isso, tá? Algo assim. Bom, e para aqueles que já estão na terceira idade, você tem alguma sugestão? Existem formas de melhorar? Nós vimos agora pessoas em academia, etc., malhando, mas para melhorar a disposição, melhorar a saúde, o estado de espírito, isso eu acho que é o mais importante. Para quem já está começando essa viagem agora, né, já está com uns 60 anos ou mais, é sempre tempo de se preparar pelos percursos que ainda vão chegar. O envelhecimento ele vai cobrir 5 dimensões, que são as nossas dimensões como seres humanos: o físico, o emocional, o familiar, o social e o espiritual. O físico é onde as pessoas mais se prendem, onde elas se apegam mais, né? De você ter a sua expressão física preservada com a imagem que você gostaria de manter para o mundo. E isso muitas vezes distrai as pessoas em relação aos outros aspectos de envelhecer, que é a dimensão emocional, que se diz que é realmente fundamental, de você ter plena consciência de quem você é, onde você quer chegar e o que você quer manter. Especialmente em relação à autonomia e independência. A autonomia é a capacidade de você tomar suas decisões. E a independência é a sua capacidade de pôr em prática o que você decidiu. A independência depende do seu físico, né? De você ter suas pernas, seus braços funcionando para você poder executar seus planos. E a autonomia depende de quanto você se desenvolveu nas suas relações, na sua família, no seu meio entre amigos, o quanto você se fez respeitado e digno de ter a sua opinião respeitada, né? Olha, fala. Na família a gente tem que se preparar também, né? Isso, porque os filhos, eles pensam que depois que você faz 60 anos, você perdeu a capacidade de dar opinião na vida, né? Então aí você já fica, mãe, você tem que fazer isso, mãe, você tem que fazer aquilo, né? No consultório, às vezes, chega os filhos com os pais e os pais não falam nada. Parece uma consulta de pediatria, né? É bem chato. Não, no meu caso, os meus ainda se aconselham comigo.
né? E eu já passei bastante dos 60. Na verdade, eu fico pensando nessa história da chamada terceira idade, Ana, porque a vida inteira, mesmo quando eu era jovem, eu sempre fui voluntário dessas ações para a terceira idade. Sou voluntário de um monte de, não diria asilos, mas de casas que cuidam da velhice. E eu tenho um pai de 98 anos, absolutamente lúcido, e uma tia, que seguramente está me vendo agora, que ela vê todos os dias, de 103. E ela me vê todo dia, só veste Chanel e toma champanhe. 103 anos. E numa dessas idas, que eu fui a um desses, um asilo, para ficar mais fácil. E eu fico muito penalizado, eu sofro com aquilo. A vida inteira trabalhando com velhinho, mas... Porque tem mais gente cuidando da infância do que a própria infância. Mas de velhinho ninguém quer saber. Ela disse, filho, só está lá porque é chato, porque brigou com a família o tempo inteiro, porque ninguém aguenta. Aí fica lá. Porque eu fico vendo ela cercada com todo mundo, meu pai, todo mundo junto com ele. Porque são bacanas, ela falou. Não sei se é assim mesmo, mas eu não sei quais são as grandes ou as maiores dificuldades que os idosos enfrentam atualmente. Não tem mais tanta discriminação, tem? Tem bastante. Nós vivemos uma cultura onde o velho precisa ser descartado. Nós não temos uma formação social, familiar, cultural que preserve a imagem, preserve a história. No Japão é o contrário. No Japão é o contrário. Então, mas a gente tem a realidade que a gente tem. Lógico. Né? Então, na Europa, as pessoas vão para essas residências por opção, porque elas têm toda uma cultura voltada para a autonomia, para a independência e não dependência dos filhos. Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa de ainda ter que cuidar, ser obrigada a cuidar. E quando não dá conta, acaba sendo levado para uma instituição, e isso no Brasil é considerado um fracasso da família ou um fracasso do idoso, né, de não ter conseguido... Bom, qual é a faixa da terceira idade em que o bem-estar e a saúde, não sei se o estado de saúde, se isso é uma regra, mas qual é a faixa etária que essas coisas ficam mais fragilizadas? De verdade, a gente vai pensar, assim, é quase automático que você pense que são as pessoas muito idosas, acima dos 90 anos, mas na prática não é o que nós vemos. As pessoas se fragilizam ao longo de toda a sua idade adulta. E aí, à medida que as doenças vão aparecendo, elas vão comprometendo as suas funções. Então, você vai ter idosos que são muito frágeis, que é fácil identificar um idoso frágil, ele está de cadeira de rodas, ele está acamado. E tem o idoso saudável e tem o vulnerável. Esse é o mais perigoso, porque ele parece inteirão, mas ele tem um equilíbrio muito, muito delicado. Então, é uma pessoa cognitivo, né, que a gente fala, emocional, cardíaco, pulmonar. Ele parece equilibrado, assim, parece inteirão, bonitão, assim, todo certinho, mas a depender da doença que ele se depara ao longo da vida, ele perde muito a capacidade dele funcional e ele acaba ficando dependente. Então, isso não depende muito da faixa etária, depende do tipo de doença que a pessoa tem e o suporte social que ela tem. Olha, o psicológico deve mudar também, com toda certeza, né? Eu te contei a história de uma querida amiga minha, uma atriz famosa, que me disse aquela história, muita gente vai saber quem é quando eu disser o que ela disse, porque ela falou depois publicamente isso. Ela disse que a velhice era uma indignidade. Ela não se preparou eventualmente para isso e é uma coisa muito complicada, né? E aí começam a aparecer as fobias, os medos, essa recusa do envelhecimento, como é o caso dela. Como é que acontece essa evolução? Essa evolução, ela pode ser detectada bem precocemente, bem antes de chegar à terceira idade. Uma pessoa que se prende nos seus processos passados ou quer perpetuar uma situação presente que fatalmente vai terminar, ela sofre muito mais quando ela envelhece. Então, eu digo que nessa fase, quando você começa a se perceber mais com uma capacidade mais comprometida, você tem mais dificuldade de prestar atenção, problemas de memória, seu corpo não funciona tanto bem como antes, é nesse momento que você decide se você vai passar a terceira idade a passeio ou de castigo. Tá. Eu aprendi com a pessoa que me gerou, que tem 98 anos,
Um dia ele fez uma bobagem, subiu no banco, disse, você vai cair, vai se quebrar todo, e acabou escorregando, se machucou. Como é que você faz uma bobagem dessa? Ele disse, vou contar para você a mais absoluta verdade. A sua capacidade mental, a sua mente, vai estacionar em 25 anos. Só que o seu corpo não entende isso. Então você me perdoa, tá? Ele falou comigo. 2 semanas depois, subi na goiabeira lá em casa, arrebentei, caí, me quebrei todo. Fiquei quietinho e agora está sabendo que está vindo a gente, mas não contei isso para ninguém. Agora, tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que foi feita uma pesquisa apontando que 66% dos idosos estão ligados na internet, será isso é benéfico, é prejudicial? O que você acha? Eu penso que é benéfico, principalmente porque o que vai fazer com que a sua dimensão cognitiva, o seu pensamento, o seu raciocínio não se perca ao longo do teu processo de envelhecer é aprender. E a internet é uma grande fonte de aprendizado. Então, a outra coisa que a internet facilita bastante é a conexão social, que por mais que a gente discuta que pode, que é certo, que é errado, que privilegia a presença ao invés de ser pela telinha, muitas vezes manter contato com os netos, manter contato com os filhos, com amigos distantes, pela internet é muito mais fácil do que você depender de alguém para te levar lá, né? Seguramente. Então, eu vejo com bons olhos e mantenho um bom contato com meus pacientes que ficam no Face. Eu vejo meu pai falando com meu filho, que é o neto dele, que tem 27 anos, mora nos Estados Unidos, falando isso, na boa. Isso é legal, né? É muito legal. É legal. É muito bom. Amor meu, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Foi muito, tão menininha, né? Cuidando de geriatria, olha só. Obrigado mais uma vez. Essa é a geriatra Ana Cláudia Arantes, a quem eu agradeço muito e deixo a porta aberta para quando você quiser voltar. Será um prazer. Obrigado, viu, meu amor? Obrigado. Beijo.